semana complicada para várias pessoas e depois faz pensar para que passagem vamos na Bíblia para tentar encontrar algum encorajamento e consolo. Nós estamos a seguir uma série em Marcos. E pensando em conforto e consolo, nada melhor do que pensar em Jesus. Então, pensando em Jesus, creio que será a melhor forma para nós esta manhã. Eu não sei se conhecem a história da menina dos sapatos vermelhos, ou que versão é que conhecem dessa história. É uma menina que não tem nada, muito pobre, e que anda descalça. E que começa a recolher pedaços de tecido vermelho e faz para si uns sapatos vermelhos, que ela adora, claro, e fica muito contente com os seus sapatos vermelhos. E depois há uma senhora muito, muito rica que a encontra e que como que a quer adotar e convida-a para vir para a sua casa e dá-lhe tudo e mais alguma coisa, todas as roupas, sapatos novos para ela, e ela fica contente, fica satisfeita, e depois há um evento e algumas histórias dizem que é um funeral, outras dizem que é uma festa em casa da senhora, mas de alguma forma aquela menina quer os sapatos vermelhos, quer usar aqueles sapatos vermelhos. E a sua mãe adotiva diz que eles não são apropriados para aquela festa, para aquele evento. Eles não são apropriados, mas ela insiste e quebra o relacionamento. E foge de casa por causa daqueles sapatos vermelhos e gastos. E ficamos a pensar... A senhora também foi um bocado exigente demais, porque a menina não podia calçar os seus sapatos vermelhos. Por outro lado, podíamos pensar que ela tinha tudo com aquela senhora. Porquê que ela tinha de calçar aqueles sapatos que não eram apropriados para aquele evento? E aquilo que vamos pensar hoje é um bocadinho acerca disto. Aqueles sapatos eram o foco da vida daquela menina. O que é que rege a nossa vida? O que é que guia, o que é que direciona, quais as nossas regras e tradições para as coisas que fazemos e de que forma é que elas nos oferecem esperança? De que forma é que aqueles sapatos vermelhos ofereciam esperança àquela menina para todas as circunstâncias? Ou será que aquela senhora que ela abandonou oferecia mais esperança? Aquilo que vamos ver esta manhã é que a estrutura que nos pode oferecer mais esperança nas nossas vidas é uma pessoa. E é a pessoa de Jesus. É uma pessoa que tem autoridade para moldar todas as outras estruturas à sua volta. E vamos ver um bocadinho isso com com 3 relatos acerca da vida de Jesus, que encontramos em Marcos capítulo 2. Mas antes disso, vamos começar com a oração. Senhor Deus, queremos pedir a tua ajuda e o teu apoio e a tua sabedoria. Tu sabes que há muita coisa a acontecer na vida da tua igreja aqui. E algumas pessoas estão com muitas dúvidas e com muita tristeza. Mas ajuda-nos a focar no único que nos pode dar esperança. Ajuda-nos agora a focar na tua palavra, aquilo que tens para nos dizer a cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir em Marcos 3 e vamos ler a partir do versículo 18. Em Marcos 2, versículo 18, e iremos até ao capítulo 3, versículo 6. Então Marcos 2, 18, começa assim. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam a jejuar. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura.
Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus, em dia de sábado, as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiam-nos os fariseus: Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez David quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no templo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estenda a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam vida. Desde o início do capítulo 2 de Marcos, temos visto que a oposição a Jesus tem vindo a crescer, a intensificar, até que hoje conclui e tem o seu expoente máximo neste plano para tirar a vida de Jesus. Então há uma clara incompreensão acerca de quem Jesus é. Qual é a sua autoridade em relação às estruturas religiosas daquele tempo, em relação ao jejum e em relação ao sábado? Eu não sei se alguns de vocês se lembram, este não é um bom exemplo porque é muito recente, mas este foi um dos meus preferidos que eu tive. E porquê? Porque se assemelhava a um que aparecia no Matrix, porque faz assim. Então o do Matrix era um 71 ou 73, Nokia 7110 ou algo assim. Ele carregava aqui de lado e saía esta parte e depois ele pedia para sair da matriz ou entrar na matriz ou assim. Mas era muito fixe. Mas comparado com este, é tipo, e este já tem muitas funções. Mas lembram-se do Sony Ericsson? A Ana teve um. Que era maior do que este, acho que um bocadinho mais comprido e grosso. Era um tijolo, não era? Nós chamávamos um tijolo. Há 10 coisas que já não são necessárias por causa disto, de acordo com o artigo. Não sei se sabem. Quer dizer, se sabem algumas, quero que me digam. 10 coisas que não precisamos por causa disto. Relógio, muito bem, acho que tenho aqui, relógio. Agenda. Despertador. Máquina fotográfica. Calculadora. Mapa, 11 coisas então. Não estava no artigo. Uma coisa que o Vítor às vezes põe assim na testa para ver a lanterna. Bloco de notas, 12 coisas então. Cabine telefónica, já não precisamos de ir à cabine telefónica com moedas, pôr moedas. Ou ir a nossa casa ao telefone fixo, que está fixo naquele sítio e não podíamos tirar dali e ir para a cozinha ao telefone. 13 coisas. Agora há muitas, não é? Walkman, Discman, MP3, depois, não sei se, televisão, 14. Cabeça, também. Bom, há muita coisa, não é? Não tem nada a ver. E parece que Jesus tem estado a falhar enquanto líder religioso. É a impressão que nos dá logo no início. Porquê? A acusação...
os fariseus chegam ao pé dele e dizem, olha, os discípulos de João jejuam, os nossos jejuam. Nós olhamos para os teus e os teus não jejuam, porquê? É estranho, não é? Será que Jesus não acredita no jejum? Não pode ser, porque Jesus jejuou já. Quando ele foi para o deserto para ser tentado, Jesus jejuou. E é para isso que o jejum serve, é para a dependência de Deus. É para focar em Deus e mostrar a nossa dependência de Deus. Então Jesus responde mostrando a sua agenda. E na sua agenda não faz sentido, naquela altura, os seus discípulos estarem a jejuar. Porque Jesus estava com eles. Eles deviam estar focados em Jesus e a depender de Jesus. Então não faz sentido. Mas na sua agenda também ia haver uma altura em que os discípulos deviam jejuar. Então Jesus não está a dizer que o jejum não é importante, mas na sua agenda, naquela altura, não devia ser feito. Não fazia sentido os seus discípulos fazerem. Mas é interessante porque a sua agenda vai mudar. Ou seja, quando ele for tirado, os seus discípulos devem jejuar. E depois Jesus dá duas imagens. A primeira é tem esta imagem do casamento. E um casamento é uma imagem ideal, não é? Porque os convidados que vão para um casamento, os convidados não têm de fazer muita coisa. Têm de ir, têm de parecer bonitos, mais ou menos, não muito, não é? Que é para não tirar o foco do noivo e da noiva. Mas de resto, acho que a única outra coisa que temos de fazer é comer. Porque uma das grandes perguntas depois no final do casamento, ou dos casamentos antigamente, se calhar, era: então, gostaste da comida? Como é que estava a comida? Era uma coisa importante. Não sei se agora ainda é, mas era uma das perguntas que era feita quando os convidados estão na mesa e os noivos depois vêm passar pelas mesas. É: como é que está a comida? Parece que é importante, uma das funções dos convidados é realmente comer. E Jesus dá esta ilustração do casamento, e como não faz sentido, ele é o noivo, aqueles são os amigos do noivo, e eles estão com ele, e deve ser uma celebração, e eles devem estar focados no noivo. Não faz sentido jejuar, não com o noivo, mas quando o noivo se ausentar, então aí sim faz sentido. O que Jesus está a dizer é que a sua presença impacta as tradições, a maneira como as pessoas estão habituadas a fazer determinadas coisas. Aquilo que os judeus conhecem acerca de Deus precisa de ser moldado e alterado com a presença de Jesus. Jesus deve moldar essas coisas, deve alterar. E de seguida Jesus conta duas pequenas parábolas com significados semelhantes. Pelo menos uma delas eu creio que é muito perto do coração de vários de vocês que fazem vinho e que colocam o vinho nas pipas. Agora aqui vem a minha ignorância no assunto, não é, Cidália? Mas estas duas imagens é algo velho e algo novo. E o novo não pode ir para o velho porque é incompatível. Estava a ver uma notícia agora há pouco tempo, e isto é mais para os informáticos, mas parece que há uma frota de navios, já não sei se é de Portugal, se é de outro país, que ainda funciona com o Windows XP. O XP foi tão bom, o sistema informático, que eles ainda têm aquilo nos navios, porque os informáticos depois aqui podem explicar melhor. Mas de resto, parece que à medida que avançamos, há coisas que vão ficando incompatíveis. Há coisas que temos em casa que já se tornaram incompatíveis, já não faz sentido estarmos a usar, já não conseguem receber aquilo que é novo. E por isso Jesus está a dizer que ele precisa de uma nova... A estrutura que os judeus tinham precisa de se encaixar em Jesus, e não Jesus na estrutura. Este é o reino novo, é o reino de Deus que Jesus inaugura e que proclama. E ele não pode ser integrado, não pode ser um apêndice da estrutura religiosa. O reino de Deus é o principal, é o foco. Jesus não pode ser apenas um apêndice na nossa vida. Para aqueles que se tornam cristãos, a ideia não é: ok, vou só adicionar mais um topping, vou só adicionar mais um ingrediente à minha vida e a minha vida fica completa. Não. Ele passa a ser a nossa vida. E tudo o resto deve mudar.
E é isso que temos visto com Jesus, ou seja, Jesus tem um novo ensino, que é diferente do ensino antigo, e que as pessoas ficam maravilhadas. Jesus honra a lei, ele manda o paralítico, por exemplo, que vimos, fazer a oferta de acordo com a lei, mas Jesus não está preso pela lei. Ele não está preso pela lei porque a lei encontra o seu cumprimento e verdadeiro significado em Jesus. Jesus vem mostrar a misericórdia de Deus ao curar as pessoas, mas ele não se limita às pessoas. Elas não mandam nele. Será que conseguimos ver Jesus como algo mais do que apenas uma estrutura religiosa nas nossas vidas, que nos dá uma pequena vantagem aqui ou ali? Será que reconhecemos a autoridade de Jesus para nos dizer como é que a nossa vida deve funcionar a partir do momento em que o temos na nossa vida? Como é que devemos jejuar os nossos ritmos e hábitos de vida? E até que ponto aquilo que é antigo ser deitado fora? Recentemente nós tivemos um dia de oração e jejum. Então somos uma igreja que acredita em oração e jejum. Em parte porque não vivemos naquela altura. Não vivemos em Cafarnaum, não somos os seguidores de Jesus naquele tempo, a caminhar com Jesus naquele tempo, a gozar da sua presença física naquele tempo. Mas por outro lado, somos os seguidores de Jesus hoje, em Eiras e arredores, a gozar da presença de Jesus através do seu Espírito, em qualquer lugar, e não apenas limitados geograficamente. Quisemos, enquanto igreja, mostrar a nossa dependência de Deus, ao orar e ao jejuar também, ao tirarmos algum tempo da nossa agenda para focarmos em Deus, na sua presença connosco, através do seu Espírito, e confiantes que Deus não está apenas connosco, como o Filho está presente com o Pai, à direita do Pai. E essa é a imagem que vemos a seguir. Nos versículos 23 a 28 vemos a autoridade de Jesus como o Filho do Homem. Não apenas a autoridade de Jesus sobre o jejum, mas agora a autoridade de Jesus como o Filho do Homem em relação ao sábado. Eu não sei o que é que o sábado significa para vocês. Eu e a Ana crescemos com conceitos diferentes, experiências diferentes ao sábado. Para a Ana o sábado era o dia da limpeza. Para mim o sábado era o dia do sofá e da televisão, dos desenhos animados. Para nós hoje, quando lemos na Bíblia acerca do sábado, acerca do dia de descanso, cada um de nós vai ter um conceito acerca do que é que deve ou não deve fazer, por exemplo, no domingo. O que é suposto, enquanto seguidor de Jesus, eu fazer ao domingo? É interessante que a maior parte das religiões tem lugares sagrados. A fé cristã é mais... O judaísmo, que depois se transcreve para a fé cristã, é mais o tempo e o dia. Mas, por exemplo, o Islão, o lugar é Meca. O hinduísmo é o rio Ganges. O shintoísmo é o Japão. O judaísmo tinha Jerusalém, mas o judaísmo, das coisas mais importantes era o sábado. Tirando a circuncisão, o sábado era aquilo que mais marcava quem era de Deus. Porquê? Porque os judeus, no Velho Testamento, ao separarem o sábado, estavam-se a diferenciar de todas as outras culturas, ao dizer, neste dia eu vou descansar em Deus, eu vou focar em Deus, eu vou parar. E o mundo não vai parar, porque há um Deus Criador que continua a trabalhar. Então era a maneira de eles mostrarem a sua fé. É claro que, e é interessante, porque o quarto mandamento é talvez o mais extenso, com mais palavras, e é aquele que está ancorado na criação. Em Êxodo 20, versículo 8 a 11, eu vou ler. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado. Está bem, mas o que é que isto quer dizer na prática? E vários judeus usaram a sua imaginação para criar listas de coisas que podiam e não podiam fazer no sábado. Por exemplo, não andar com crianças ao colo.
A Maria não ia ficar nada contente. Não ajudar animais a dar à luz. Não retirar animais que caiam num buraco. Havia a Mishnah, que era um conjunto de leis, listava 39 classes de trabalho que não podiam ser feitas ao sábado. Colher espigas era uma delas. Caçar e outras coisas que não esperaríamos, como desatar nós, cozer mais que um ponto. Ouviu, Isabel? Não pode cozer mais, não pode dar mais do que um ponto. Escrever mais do que uma carta. E havia princípios gerais, ou seja, se a vida não está em risco, então não se faz. É quase aquilo que a mãe do Pedro e do João acredita, não é? Que se eles esfolarem, partirem, eles não vão ao hospital. Só mesmo em último caso é que se vai ao hospital. Ou seja, se deslocasses um pé ou uma mão, se pode esperar. É sábado. Ou seja, de sexta à noite até sábado à noite, não se faz nada. Não se faz nenhuma destas coisas. Se um edifício desabasse, era permitido tirar algum escombro, só para ver se há alguns sobreviventes. Se há, pode-se tirar. Se estão mortos, deixa-se estar. Depois no domingo faz-se isso. Ou sábado à noite, quando o sol se puser. Jesus e os seus discípulos, eles violam duas regras. É interessante que há duas regras que eles violam, mas eles só apontam para uma. Uma que eles violam é de viajar, ou seja, não era permitido andar mais do que 800 metros. 800 metros. Eu por acaso esqueci-me de ver no mapa o que é que seria 800 metros a partir daqui da igreja, à volta. Ou seja, quem é que poderia vir, por exemplo, à igreja no dia do descanso? Eu diria que talvez ali Altina, acho que sim. Nós não sei. Se fosse em linha reta, acho que sim. Mas a dar a volta não sei se 800 metros daria. Mas sim, duas regras que eles violaram, de andar, de viajar e também de colher espigas. E é interessante, reparem que a acusação é feita aos discípulos, os teus discípulos. Parece que Jesus não o fez, mas a acusação é contra os discípulos, mas é Jesus que responde. É uma coisa interessante, nestas três passagens que nós vemos, a oposição a Jesus a crescer. E os discípulos praticamente não dizem nada. Eles estão em silêncio. Então temos a imagem de Jesus e os seus discípulos por trás, e Jesus vai à frente e protege-os e responde por eles. E dá este precedente criado por David, o grande rei de Israel, o rei prometido, aquele a quem Deus também prometeu que o reino não se afastaria da sua descendência. E é interessante quando Jesus vem e nasce como um de nós. Ele vem na descendência de David. O que é que David fez? Numa altura em que ele fugia de Saul, ele era quase como Robin dos Bosques, porque ele andava escondido pelo deserto à procura de pão. Então era Robin dos Bosques e o seu bando a andarem escondidos de Saul e vão ao templo e em desespero pedem pão ao sacerdote. E o único pão que lá está é o pão que ninguém pode comer, que é dedicado, é para Deus, é o pão santo, pão da proposição. As crianças gostam da ideia de precedente. Não é? Quando se cria um precedente, está tudo tramado. Mas naquele dia tu deixaste. Mas naquele dia eu fiz isto e aquilo. Está criado o precedente. No tribunal também é usado o precedente, não é, Isabela? De várias formas. Quando se abre o precedente, e é interessante que Jesus vai aqui apontar para David. E não tanto para desculpar os seus discípulos, mas eu creio que aquilo que ele está a fazer mais do que isso é comparar-se a David. Ou levar os seus ouvintes a compará-lo a David. E se David, o rei, pode, ou melhor, tem autoridade para pedir ao sacerdote aqueles pães, então muito mais o Filho de David, o Rei eterno de Deus, o Filho de Deus, e os seus seguidores podem fazê-lo. Ou seja, reparem que os fariseus, aquilo que eles fazem com a lei de Deus é carregá-la, é transformá-la em fardos e pesos para o povo. E aquilo que Jesus vem dizer é que a lei deve apontar para Deus. A lei deve apontar para Deus. E não deve ser um fardo.
deve ser algo que as pessoas seguem com alegria. Nós podíamos pegar nesta ideia então e dizer assim, pronto, então Jesus vem dizer que não há fardos no dia de descanso, nós podemos determinar o que é que fazemos, porque Jesus diz, o sábado foi estabelecido por causa do homem, então o homem deve decidir o que é que faz no sábado. Mas logo a seguir, Jesus vem dizer que Ele é o Senhor do sábado. Então Ele deve definir aquilo que é feito no sábado. E mais, Jesus diz que Ele é o Filho do Homem. Aquele título que Daniel usa no livro de Daniel no Velho Testamento, que é um equivaler-se a Deus. Jesus está basicamente a dizer que Ele é Deus, ao dizer eu sou o Filho do Homem e Ele é o Senhor do sábado. Ou seja, aqui temos o Filho de Deus a dizer que Ele diz que o sábado deve ser para nós reorientarmos as nossas vidas para Deus. Não é acerca de fazer uma lista de coisas que podemos fazer e não devemos fazer, mas é principalmente pensar nos princípios e nos valores. O valor da vida, o valor da justiça, o valor da misericórdia. Até que ponto os nossos dias de descanso mostram as nossas vidas orientadas para Deus? Vimos a autoridade de Jesus como o noivo e agora a autoridade de Jesus como o Filho do Homem e por último a autoridade de Jesus como o Salvador. No capítulo 3, versículos 1 a 6. E temos este homem com a mão ressequida numa das mãos, com uma deficiência. E os fariseus a observar. Não sei se viram aquele filme acho que é Assassinos, com o Banderas e com o Stallone, em que os dois são assassinos profissionais. E os assassinos profissionais, o que é que eles fazem? Quando eles são muito bons, eles criam uma situação ideal para matar a pessoa que precisam de matar, que foram contratados para matar, sem serem descobertos. Então o que é que normalmente envolve? Envolve um local e envolve paciência para esperar. Paciência para esperar. Esperar até que a vítima se posicione naquele lugar, naquela hora, para eles poderem puxar o gatilho. E é um bocadinho isso que nós vemos aqui nestes últimos versículos. Ou seja, a oposição de Jesus está a crescer. Na primeira passagem, há uma pergunta: porquê que os teus discípulos não jejuam? Na segunda há uma advertência: não é lícito os teus discípulos fazerem o que os teus discípulos fazem ao sábado. Agora, há uma espera intencional dentro do templo, dentro da sinagoga. E eles estão à espera, para quê? Para matar Jesus, para planear a morte de Jesus. Jesus está a entrar na sinagoga, no local onde a palavra de Deus é ensinada, mas parece que Jesus está a entrar num bar cheio de fumo e cheio de personagens duvidosas. Um bocadinho como quando a Rapunzel entra naquele bar e é só pessoas com muito mau aspecto, com ganchos muito más, prontas para matar, assassinos. Parece que essa é a imagem que nós vemos aqui. Jesus a entrar numa sinagoga, mas ele está a entrar num local cheio de assassinos. Tirando um, pelo menos. Um homem com uma deficiência numa mão. E a oportunidade perfeita para os fariseus. Eles pensam assim, isto é ideal. Ele já curou antes, é sábado, vamos esperar e ver o que é que acontece. Jesus também faz algo diferente. O que é que uma pessoa com uma deficiência... Qual o pior pesadelo, digamos assim, de alguém que tem uma deficiência, de alguém que tem algo que quer esconder? É ser chamado para a frente. É ser chamado para a luz, à frente de todos. É isso que Jesus faz. Ele chama o homem para o meio e ele vai. Ele obedece. Imagine que o homem saiba que Jesus já curou antes. O homem também sabe que é sábado, ele está na sinagoga. Ele sabe que está rodeado de fariseus, de pessoas religiosas. Mas ainda assim ele vai para o meio. Jesus pede-lhe para mostrar a sua deficiência. Aquilo que ele mais quer esconder, Jesus diz para ele mostrar. E quando ele o faz, ele obedece, a sua mão é curada.
Este homem obedece a tudo aquilo que Jesus lhe diz para fazer. Que é bastante interessante. Nesta passagem, os discípulos seguem Jesus. Este homem faz tudo aquilo que Jesus lhe diz para fazer. E Jesus pergunta aos seus ouvintes: o que é lícito fazer ao sábado? Fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Fazer o bem ou o mal é a pergunta em relação àquele homem. Devo fazer o bem ou o mal a este homem? Em relação a tirar a vida ou salvá-la, esta pergunta é mais para os fariseus. E é uma oportunidade. É uma oportunidade para os fariseus considerarem o caminho onde eles estão. É graça para quem não merece, para eles se arrependerem e mudarem o seu caminho. E para considerarem Jesus. Há uma resposta? Não há. Há apenas silêncio. Jesus vem, Jesus cura, Jesus quer fazer o bem, e a pessoa está disposta a ouvir e a obedecer. E a pessoa é restaurada, é curada e é restaurada. Os fariseus, eles vêm, eles querem encontrar uma evidência para matar Jesus. Num dia de sábado. O sábado, o dia do descanso, o dia de Deus, o dia de focar em Deus. E estes homens religiosos só pensam em morte. Que é bastante curioso. E é nesta ânsia para ter aquele homem morto que temos estes religiosos, estes judeus religiosos que não gostam dos romanos, que os sobrecarregam, que os escravizam e, no entanto, vão se aliar com os herodianos, provavelmente com os judeus amigos de Roma. Parece que têm um inimigo em comum, não é? Apenas para matar Jesus, eles abrem uma exceção para se fazerem amigos dos herodianos. A preocupação com questões legais está a levar estes religiosos a esquecerem a misericórdia, a graça que Deus demonstrou ao dar o sábado aos homens. E aqui temos um grupo de pessoas que prefere a escravidão à libertação. Prefere Herodes a Jesus. Prefere a salvação por obediência à lei do que a salvação pela fé em Jesus. Nestes 3 encontros, Jesus demonstra o quê? Autoridade. Ele tem autoridade sobre o jejum, sobre o sábado, sobre as tradições religiosas. Ele é que tem autoridade. Só que as pessoas gostam da sua justiça própria. Gostam da sua justiça própria. Gostam dos seus sapatos vermelhos. Foi ela que fez os seus próprios sapatos. Ela não abdica deles. Tem alguém que está disposto a oferecer-lhe tanto mais, muito melhor. Mas ela quer ficar agarrada àquilo que é mais limitado e àquilo que ela conseguiu fazer e construir, em vez de querer aceitar pela graça aquilo que Deus tem para oferecer. Os discípulos mostram-se obedientes, assim como o homem da mão com uma deficiência. Houve um teólogo que disse o seguinte: a fé não é uma aposta privada, e sim um risco público que afirma que Jesus é merecedor de confiança, quando nenhuma outra esperança pode ser confiada. A fé não é uma aposta privada, e sim um risco público que afirma que Jesus é merecedor de confiança, quando nenhuma outra esperança pode ser confiada. Como é que nós podemos estar a rejeitar a autoridade de Jesus? Estando alinhados com aquilo que nos escraviza. Todos nós, ou a maioria de nós, cresceu numa cultura católica romana que nos diz que faz os teus sapatos vermelhos e agarra-te a eles e talvez consigas. E Jesus está-nos a oferecer algo melhor. Porque os sapatos vermelhos levam à escravidão. Não vos contei o final da história da menina dos sapatos vermelhos. Ela calça os seus sapatos vermelhos, só que os sapatos têm um problema, que a fazem dançar, sem parar. Dançar e dançar e dançar. E no início, dançar, é bom. Mas dançar sem parar, sempre a dançar. E ela depois há alguém que lhe diz, um ancião, que lhe diz: ela só tem 2 opções. Ou dançar até morrer, ou tirar os sapatos e andar descalça até morrer.
E é trágico, porque há aqui a tentação que nós temos, que se queremos ir por aquilo que nós fazemos, pelas nossas obras, nós vamos ter de ir até ao fim. E trabalhar até ao fim. E trabalhar até à morte. E permanecer na morte. Ou podemos aceitar aquilo que Jesus nos oferece. O noivo que vem, que sabe que vai ser tirado. Ele sabe que vai morrer. Ele sabe que está a entrar na sinagoga cheia de assassinos que o querem matar. Ao mesmo tempo, ele veio para entregar a sua vida. Apesar da crescente oposição a Jesus, pessoas que o querem matar, vemos os discípulos protegidos. Aqueles que são de Jesus a serem protegidos, a estarem com Ele. Aquilo que eles procuram em Jesus, eles encontram. Eles têm esperança com Jesus. Para nós hoje, o que é que nos deve impulsionar a continuarmos com Jesus e a proclamarmos as boas notícias do Evangelho? É realmente a sua morte e a sua ressurreição. É isso que nos deve impulsionar para a missão. Porquê? Porque é aí que deve estar a nossa fonte de esperança. Não nos sapatos vermelhos. Não em coisas que nós criamos ou estruturas que nos deitam abaixo. Mas no Salvador, que é capaz de nos levar para além da morte. Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecer-te pela tua palavra, pedir perdão pelos nossos pecados, pela forma como por vezes queremos criar estruturas nossas, regras que não te honram, hábitos que não apontam para ti, ritmos da nossa vida em que devíamos descansar mais em ti e não o fazemos e procuramos descansar naquilo que nós fazemos. Senhor, ajuda-nos a ver que Jesus tem de facto a autoridade para mudar tudo na nossa vida. Obrigado porque Ele veio para nos servir com a sua vida e é nele que nós podemos ter esperança. Esperança agora e esperança eternamente. Oramos em seu nome. Amém.